Imagine-se, por exemplo, nos mercados financeiros, a utilidade tem prever como a maioria dos investidores vai decidir. Pode ser muito útil, pode ser muito vantajoso. Sim, sim. E, portanto, é verdade, as finanças comportamentais começaram muito com esta perspectiva descritiva e também de previsão. Entendi. Mas ao longo do tempo tem desenvolvido também uma componente prescritiva ou normativa também, no sentido, por exemplo, de ajudar os indivíduos a poupar. Por exemplo, essa componente normativa tem surgido, mesmo nas finanças comportamentais tem surgido, com vários tipos de modelos, inclusivamente. Perfeito. Obrigado, professor. Então a gente vai encerrar aqui essa gravação e já vai direto lá pro Instagram agora, né? Que a gente vai fazer aquela live ao vivo. Agradeço mais uma vez. Já estou aqui entrando, já conectei no Instagram, já tem 8 pessoas já aqui querendo ouvir você. Então hoje aqui o ritmo está ritmo frenético, né? Vamos lá. Te aguardo em poucos segundos. Um abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Tudo bem? Estão ok? Tá ok? Eu acabei de fazer uma gravação com o professor Júlio e ele já está entrando aí, tá? Então a gente está aqui no ritmo frenético aqui de gravações e participações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar porque foi muito boa essa prévia e a gente já deu até então uma aquecida, né? Foi uma boa aquecida aí para nossa live. Então já o professor Júlio está entrando. Só queria confirmar com vocês se o áudio tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo aí o pessoal entrando. Júlio Lobão tá aí na área. Olá. Olá, Rodrigo Lang, grande mestre, tá aí. Grande mestre do BBI. Vamos estar oferecendo essa disciplina lá no BBI of Chicago, disciplina de finanças comportamentais. Mas o grande professor e mestre Júlio Lobão já entrou, já está aí ao vivo com a gente. Júlio, vou fazer uma apresentação rápida de você. Basicamente, a gente vai fazer o que se costuma fazer nas lives mais tradicionais, né? A gente vai falar em uns 40 minutinhos. Vou deixar você falar mais do que eu, porque você tem mais a dizer do que eu. Mas eu vou dar meus pitacos de vez em quando. E nos últimos 20 minutos a gente pega aí as perguntas que as pessoas vão colocar. Então, eu recomendo aí que as pessoas coloquem questões no chat. E de uma maneira geral, a gente vai falar, então, de finanças comportamentais, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem aqui não só do mercado financeiro, né? A gente vai falar um pouquinho de mercado financeiro, um pouquinho de finanças corporativas, finanças dentro da organização, como os gestores também são influenciados pelas finanças comportamentais e as finanças pessoais também. Então, agora eu vou deixar a palavra com o professor Júlio Lobão. Vou pedir também para ele se apresentar. O professor Júlio Lobão é professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Ele dá aula, né, no mestrado lá em Finanças e é pesquisador na área e autor de livros. Então, é o cara de finanças comportamentais, está há 10 anos aí trabalhando com isso, foi um dos pioneiros, tem toda a nossa admiração por ter sido um dos pioneiros numa área que não era muito valorizada até pouco tempo atrás. Então, Júlio, agora é contigo. Vamos lá. Ok, antes de mais, saudações a todos. Espero que gostem desta nossa conversa. Pois, como disseste, Ricardo, eu comecei com a disciplina de finanças comportamentais no mestrado em finanças, aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Economia. Comecei há 10 anos. Quando comecei a dar esta disciplina, encontrei
uma dificuldade inicial, que era que em português não existia nenhum livro, nenhum manual que compilasse os principais conceitos das finanças comportamentais. Era uma lacuna importante e então, com o material que fui recolhendo nos primeiros anos quando comecei a dar essa disciplina, enfim, surgiu a ideia de escrever um livro e o livro saiu em 2012 e passou a ser, desde então, o livro da minha disciplina de finanças comportamentais. Digamos, esse interesse das finanças comportamentais foi também muito importante para espicaçar o meu gosto por esta área. Os meus alunos são alunos que escolhem esta disciplina, a disciplina é opcional, eles escolhem esta disciplina, eles querem ter finanças, eles têm finanças comportamentais porque querem ter finanças comportamentais. E, portanto, normalmente são alunos muito interessados nesta área. Portanto, isso é muito, muito interessante. Depois, as finanças comportamentais, ao mesmo tempo que esse interesse na própria universidade, na própria Faculdade de Economia foi aumentando, as finanças comportamentais foram-se desenvolvendo. E ao longo desta última década, de facto, as finanças comportamentais tiveram um desenvolvimento muito significativo. De tal forma que é um pouco até difícil acompanhar os avanços em termos de publicações, em termos de novos conceitos, novas abordagens que vão surgindo dentro das finanças comportamentais, porque de facto é uma área muito dinâmica. Sim, sim. É muito dinâmica. Eu comecei, aliás, as finanças comportamentais desenvolveram-se inicialmente muito na área dos mercados financeiros. E, portanto, foi a primeira área onde as finanças comportamentais foram aplicadas, digamos assim. E, portanto, quer os modelos, quer os conceitos das finanças comportamentais, inicialmente foram aplicados aos mercados financeiros. É por isso que, no tal livro de 2012, que, entretanto, já teve uma reimpressão e que agora vai sair a segunda edição, é por isso que esse livro aborda, sobretudo, as implicações das finanças comportamentais para os mercados financeiros. Pois, ao longo do tempo, as finanças comportamentais foram sendo aplicadas a outras áreas. E, portanto, há uma área que são as finanças comportamentais aplicadas às finanças corporativas, às decisões que os gestores tomam, e essa é uma área que já tem alguma autonomia dentro das finanças comportamentais. É uma área que me começou a interessar um pouco mais tarde. Eu depois também escrevi um livro acerca dessa área, o livro chama-se O Fator Humano. É uma área que não está ainda tão desenvolvida quanto as finanças comportamentais aplicadas aos mercados financeiros, mas é uma área que está em franco crescimento. E depois as finanças comportamentais também foram alargando a sua influência a outras áreas, incluindo, por exemplo, áreas da regulação. Mesmo hoje, os reguladores financeiros têm uma componente da regulação que é uma regulação comportamental, em que se procura digamos, regular comportamentos dos agentes. Estamos a falar mesmo de investidores individuais, investidores institucionais. Estamos a falar até em termos de regulação na área das finanças corporativas, em termos de fusões e aquisições. E, portanto, a própria área da regulação também foi aproveitar um pouco esses conceitos da área das finanças comportamentais. Depois, começando talvez pela área dos mercados financeiros, quando nós vamos aplicar as finanças comportamentais na área dos mercados financeiros, nós temos, digamos, dois grandes pilares, duas grandes áreas que devemos considerar. Uma área é a área dos vieses ou enviesamentos, como se diz aqui, que é uma área que é muito interessante e que nesse caso, nós usamos conceitos que vêm sobretudo da psicologia para compreender as decisões financeiras dos indivíduos. E percebemos que os indivíduos temos excesso de confiança, normalmente, nas nossas decisões,
que por vezes somos avessos ao risco, mas noutras circunstâncias já somos propensos ao risco, portanto não somos sempre coerentes nas nossas escolhas, que temos outro tipo de enviesamentos, enviesamento da representatividade, enviesamento da contabilidade mental. É um conjunto de conceitos que nos permitem perceber como é que nós, na verdade, decidimos. Portanto, permite descrever o nosso comportamento e, ao mesmo tempo, permite prever o nosso comportamento. Ótimo. Depois, o segundo pilar, na área dos mercados financeiros, tem a ver com os limites à arbitragem, que é uma área que também é desenvolvida no livro. E esses limites à arbitragem são muito importantes. Porquê? Porque muitas vezes os mercados financeiros não funcionam de acordo com aquilo que é previsto pelos modelos. Eles partem de pressupostos errados ou irrealistas. Não é? Quer dizer, os modelos partem do princípio, muitas vezes, para simplificar, os modelos assumem que os investidores podem transacionar sem custos, quando, na verdade, nos mercados financeiros reais existem custos. Existem custos. E esses custos, muitas vezes, constituem uma barreira, constituem um limite à arbitragem, um limite às transações. Sim, sim. E esses limites são muito variados, têm a ver com os custos, têm a ver com a própria incerteza quando se transaciona nos mercados financeiros. Existe um conjunto vasto de limites à arbitragem que impedem que os preços que nós observamos, os preços das ações, por exemplo, sejam aqueles que são previstos pelos modelos. Ótimo. Sim. Então, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, as finanças comportamentais, né, elas são um campo, né, de pesquisa, um ramo, uma linha de pesquisa dentro das finanças que começou a se preocupar muito mais em como as pessoas efetivamente agem, né, em descrever aquilo que se observa via pesquisa, ou seja, o comportamento dos agentes financeiros, seja num mercado financeiro, seja como um gestor dentro de uma corporação, seja como uma pessoa individual pensando no planejamento financeiro pessoal dela. E aí, nessa pesquisa, com o objetivo de descrever o comportamento das pessoas, ela começou inicialmente muito próxima da psicologia, e hoje, pelo que você já me contou, né, existem outras áreas também já se aproximando da área de finanças. Então, aquele mito, né, de que finanças é uma coisa inalcançável, inatingível, ou é muito a matemática. Na verdade, se a gente for ver, está tudo passando ali pelo ser humano, né? Então, conhecer o ser humano é muito importante para entender a sua tomada de decisão. Acho que esse é o foco, né, das pesquisas em finanças comportamentais. Então, eu perguntaria para você, como eu já fiz em outra ocasião, quais seriam, assim, no seu modo de ver, as principais vantagens para as pessoas que estudam ou passam a conhecer, né, o que se tem de resultado nas pesquisas em finanças comportamentais? Quais seriam as principais vantagens, seja para quem atua no mercado financeiro, seja para quem atua como gestor em empresas, ou seja para quem está realmente apenas preocupado em fazer um planejamento de aposentadoria, né, minimamente bem feito, e não consumir demais, enfim. Queria que você desse uma pincelada aí, ou seja, desse para cada uma dessas três grandes áreas dentro das finanças, como que as finanças comportamentais elas chegam ajudando a sociedade. Sim, essa é uma das áreas que é muito importante, de facto. É como é que nós podemos usar os conhecimentos das finanças comportamentais para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. E lições que nós podemos tirar das pesquisas que existem em finanças comportamentais para cada uma dessas áreas. No caso dos mercados financeiros e no caso dos investidores nos mercados financeiros, há vários resultados que são quase transversais a todos os mercados, a todos os indivíduos. É que os indivíduos, como nós somos, normalmente temos excesso de confiança, nós transacionamos demais. Essas transações nós fazemos
como são excessivas, como nós transacionamos demais, compramos e vendemos ações muitas vezes, isso significa que o nosso desempenho vai ser um pouco, vai ser não tão bom quanto poderia ser, podemos dizer assim. Porquê? Porque existem custos em termos de taxas, em termos de comissões, em termos de impostos, que os indivíduos têm que suportar pelo facto de transacionarem muito. Ok? Portanto, esse é um primeiro ensinamento. Depois, claro, isso tem implicações mesmo em termos dos preços. O facto dos indivíduos transacionarem demasiado faz com que os mercados financeiros sejam, em geral, muito voláteis. Muito mais voláteis do que o previsto pelos modelos tradicionais, okay? Pelos modelos ortodoxos. Portanto, se nós quiséssemos ajudar um investidor e se quiséssemos dar alguns conselhos, um primeiro conselho seria talvez não transacionar tanto. Okay? Um segundo conselho seria ter uma perspectiva mais de longo prazo. Nós vemos aqueles investidores que frequentemente vendem algumas das ações que têm em carteira para comprar outras. Nós temos alguns estudos que mostram que as ações que eles vendem acabam por ter um melhor desempenho do que as ações que eles vão comprar. Tá? E, portanto, isso mostra bem que esse tipo de estratégia de estar sempre presente no mercado, comprando e vendendo ações, é prejudicial para o comum dos investidores. Para o comum dos investidores. E, portanto, outro conselho seria adotar uma perspectiva mais de longo prazo. Não estar permanentemente a tentar encontrar o melhor momento para entrar e sair do mercado. Ter uma perspectiva de mais longo prazo. Seria outro conselho. Depois, dentro dos mercados financeiros seriam Ótimo, ótimo. Assim, os principais conselhos que nós daríamos com base nestes ensinamentos das finanças comportamentais. Adotar uma perspectiva de longo prazo, não transacionar tanto, ter uma estratégia que muitas vezes é chamada uma estratégia mais passiva, digamos assim. Não é? Quer dizer, não procurar constantemente o melhor momento para entrar e sair do mercado. Depois, para a área das finanças corporativas, os mesmos conceitos que são aplicados aos mercados financeiros também podem ser aplicados às finanças corporativas, aos gestores, porque nós sabemos que o gestor comum também tem excesso de confiança. E esse excesso de confiança traduz-se, por exemplo, por exemplo, levar a cabo aquisições que não são benéficas para a empresa. Portanto, nós sabemos que os gestores que têm maior excesso de confiança, eles fazem mais aquisições, compram mais empresas e pagam mais por essas empresas. Portanto, pagam demasiado por essas empresas. E, portanto, acabam por prejudicar-se a si próprios. Não é? Pagam um preço demasiado elevado. Porquê? Novamente, porque têm excesso de confiança e acreditam que estão a fazer um bom negócio e que se justifica pagar um preço tão elevado, mas, na verdade, os resultados, quando depois são analisados, não confirmam isso. E, portanto, esse seria um ensinamento que nós retiraríamos das finanças comportamentais para a área específica das finanças corporativas, para as decisões tomadas pelos gestores nas empresas. Na área das finanças pessoais, também há vários ensinamentos a retirar. O mais importante é o facto de que a maioria dos indivíduos tem uma taxa de poupança que é demasiado baixa. Portanto, poupa menos do que aquilo que necessitaria para ter uma aposentadoria conforme o desejado. E, portanto, esse é o principal resultado. Há muitos estudos que apontam nesse sentido. Esses resultados também são transversais às diversas economias, em diversos níveis de desenvolvimento. Existem algumas variações regionais, mas o panorama geral é este. É de que, em geral, nas finanças pessoais, os indivíduos poupam menos do que deveriam. Portanto, isso tem a ver um pouco com uma preferência pelo consumo no presente face ao consumo no futuro. Portanto, por causa
desta maior preferência pelo consumo no Sim, presente, sim. as poupanças acabam por ser menores do que deveriam ser. Esse é um está bem mapeado nas pesquisas em finanças comportamentais, o viés, né, enfim, das preferências intertemporais, né? Na verdade não chega a ser um viés, mas vamos dizer assim que é uma característica muito forte do ser humano em querer aproveitar o hoje, o agora, e aquilo que está muito lá na frente, ele meio que perde um pouco a sensibilidade, né, daquilo. Então é até uma tendência a procrastinar mesmo, né, e deixar sempre para depois, deixar sempre para depois. Só que daqui a pouco depois chegou e você não fez nada. Então pode ser que o planejamento, né, que é um dos processos aí tão importantes tanto na vida pessoal quanto na vida organizacional, o planejamento ele seja afetado negativamente por esse viés, né, de você estar buscando apenas o agora. E isso a gente tem inúmeros exemplos, né, de empresas que efetivamente quebraram porque tentaram maximizar o resultado ali no curtíssimo prazo e chegou o ano seguinte e não tinha deu um bom resultado no ano corrente, chegou no ano seguinte e quebrou. Então a gente percebe que as finanças comportamentais, por mais que é para quem gosta da área de psicologia, né, para quem gosta da área de humanas, como eu e você gostamos, né, porque se a gente não gostasse, a gente não estaria nessa área, mas para quem gosta dessa área, ao ler, né, os resultados das pesquisas, ao ler os livros, é uma leitura até muito agradável, né, diferente da leitura das finanças racionais, porque as finanças racionais, a meu ver, né, tem muitos modelos e contas, né, e premissas, mas principalmente as premissas elas são muito fortes no sentido de difícil de aceitar aquelas premissas. Então você já parte de imaginada para as pessoas que você não enxerga essas pessoas no dia a dia. Onde existem essas pessoas, né? Então, Sim. queria que você falasse um pouquinho desse ponto, né? Dessa comparação entre finanças racionais e explorar aí o que, de repente, não, as pessoas não enxergarem como sendo necessariamente um conflito, né? Uma guerra, e sim melhoria, né? Da ciência em si, como é normal em qualquer ciência, né? A evolução dela. É verdade. Eu, muitas vezes, há alunos, em relação aos modelos das finanças tradicionais, aos modelos das finanças racionais, eu muitas vezes aos meus alunos digo que esses modelos só funcionam no papel onde estão escritos, só funcionam ali naquele papel, porque de facto no mundo real esses modelos não funcionam. E é fácil perceber porque é que não funcionam, porque de facto, se nós queremos construir um modelo, nós temos duas opções. Ou fazemos um modelo que é um modelo simples, em que, por exemplo, partimos do princípio que todos os investidores ou que todos decidem da mesma forma e, portanto, simplificamos muito o modelo. Esse é o caminho que é adotado pela maior parte dos investigadores na área das finanças personais. São modelos muito simples, são modelos que assumem que todos os investidores são iguais, por exemplo, todos estão avessos ao risco, por exemplo, modelos em que não existem custos de transação, que não existem impostos, e, portanto, são modelos que assumem uma perspectiva muito irrealista da forma, acerca da forma como as pessoas decidem. Ou então, se nós começamos a introduzir algum realismo nos modelos, a verdade é que os modelos se tornam muito mais complicados, porque nós somos seres muito complexos. Nós decidimos, o mesmo indivíduo pode ter escolhas contraditórias em contextos diferentes. E, portanto, é muito difícil criar um modelo que agregue todas essas variações no comportamento de cada um de nós. É muito difícil. É? Por isso é que nós, em finanças comportamentais, provavelmente nunca teremos um modelo que explique tudo. Quer dizer, é impossível.
porque a complexidade, a complexidade das regras, entre aspas, que nós seguimos para decidir é tanta e são tão variáveis essas regras que esses modelos, que um modelo único nas finanças comportamentais seria, a meu ver, impossível de obter. Não é? Seria impossível de obter. Agora, nós temos alguns modelos em finanças comportamentais. Nós temos, provavelmente, a principal teoria que nós temos em finanças comportamentais, que é a teoria da perspectiva, explica, e não só explica, permite prever a escolha dos indivíduos. Permite prever que, em algumas circunstâncias que estão bem identificadas, nós vamos ser avessos ao risco. E, portanto, não vamos querer risco. Mas, noutras circunstâncias, que também estão bem identificadas pelo modelo, nós vamos ser propensos ao risco. E, portanto, é um modelo descritivo, na verdade, mas também é um modelo que permite prever as decisões dos indivíduos. E, portanto, isso é também interessante. Agora, o que acontece, quem faz pesquisa, sobretudo pesquisa com modelos, é um pouco, quer dizer, quem faz pesquisa com modelos tem um pouco. Acontece isto. Para criar um modelo, criar um novo modelo é difícil. Criar um novo modelo muitas vezes demora anos. Quando nós queremos publicar um artigo com um novo modelo, nós temos, às vezes somos mais do que um professor a desenvolver o modelo e o modelo demora anos. Sim, sim. Construir e depois a publicar, a ser aceito. E quando nós construímos um modelo, esse modelo que estou tanto a fazer, a elaborar, a conceber, nós damos um salto lógico, muitas vezes, e presumimos que as pessoas lá fora, no mundo, fora das paredes da universidade, que essas pessoas sabem o modelo e se comportam de acordo com o modelo. Sim, sim. É claramente irrealista. Quer dizer, como é que é possível 2 ou 3 professores criarem um modelo inovador e batalhar tanto para criar esse modelo e depois acreditar que, assim, num passe de mágica, esse modelo descreve aquilo que todas as pessoas fazem ou as decisões que tomam. É complicado. Não é? É muito difícil, né? Difícil. Júlio, você mencionou aí o modelo, né, eu diria assim, a teoria, né, da perspectiva, o Prospect Theory do Kahneman e do Tversky. Eu acho que esse modelo, essa teoria, ela é muito importante para quem não é da área, né, ou para quem está ainda muito, digamos, viciado em finanças racionais, porque se a gente olhar lá o modelinho deles, né, que eu acho uma coisa simples e maravilhosa ao mesmo tempo, a gente vai ver muito disso que você acabou de falar. Ou seja, a gente, né, em geral, nós, seres humanos, de uma maneira geral, a gente tende a não entender muito bem a questão das probabilidades, né? A gente não consegue muito mensurar isso exatamente como seria, como a estatística, né, diria que seria melhor, como a economia utilitarista diria que deveria ser a nossa compreensão. Então, tem um gráfico, né, que eles colocam, que eles desenvolveram, muito interessante, que mostra que quando as probabilidades de algum evento acontecer são muito baixas, a gente tende a aumentar a probabilidade, né? A gente entende como sendo uma probabilidade maior. E quando essas probabilidades reais começam a aumentar, a gente começa a fazer o contrário, né? A gente subpondera, a gente diminui a percepção dessas probabilidades. E aí acaba que, de uma maneira, juntamente com uma outra percepção que eles colocam em outro diagramazinho, que é a percepção do valor, né? Que as pessoas ganham ou perdem em certas decisões, que basicamente é o seguinte: a gente é muito mais suscetível às perdas, né? Ou seja, a gente sente mais as perdas do que a gente sente os ganhos. A gente fica muito mais triste ao perder 100 reais ou 100 euros ou 100 dólares do que ao ganhar 100 reais, 100 euros ou 100 dólares. Então, me veio aqui um exemplo que eu vou dar rapidamente, que inclusive está lá no seu livro, né? Eu queria que você comentasse.
O que diz lá é o seguinte, de uma maneira geral, se uma pessoa tem a opção de ganhar R$ 90, né, de maneira líquida e certa, ou ela pode abrir mão disso e tentar correr o risco, né, ou seja, apostar em ganhar R$ 100 com uma probabilidade de 90%, pela teoria tradicional, ela ficaria indiferente, né? Ah, tanto faz eu ganhar R$ 90 certo, ou arriscar aqui ganhar R$ 100 com 90% de chance, mas sabendo que 90% das vezes eu ganharia 100 e 10% das vezes eu não ganharia nada. Então, nesse caso, como a teoria tradicional diria, tanto faz, as finanças comportamentais e o Kahneman, né, nessa teoria nova, diz o seguinte, não é tanto faz, a maioria das pessoas vai preferir garantir os R$ 90, né? Ou seja, não, eu quero ficar com esse noventinho aí no bolso e não quero correr, mesmo que eu possa ganhar mais, eu não quero correr o risco de não ganhar nada. E quando as probabilidades são baixas, né? Ou seja, no caso de ganhar 10% de chance de ganhar R$ 100, ou simplesmente você garantir R$ 10, né? Que é o equivalente a 10% desse dinheiro, aí não, aí você já fala, não, aí vamos arriscar, né? Vamos partir aí para que seria mais ou menos o que a gente faz em jogo de loteria, né? O jogo de loteria é um pouco contrassenso, né, na perspectiva utilitarista, mas na nossa perspectiva comportamental, apesar de saber que a probabilidade é muito pequena, né, ínfima de ganhar e que o valor esperado então, enfim, é irrisório, né, mas de qualquer maneira as pessoas apostam, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tenho certeza que você pode falar muito disso. Sim, a teoria da perspectiva, de facto, é uma das bases das finanças comportamentais. É uma teoria, eu diria, a teoria mais importante nas finanças comportamentais e na economia comportamental em geral. E apresenta muitos resultados interessantes. Um dos resultados é um pouco o que descreveste, que é o facto de nós não somos coerentes, não somos sempre avessos ao risco ou propensos ao risco. Nós tendemos a ser avessos ao risco quando nós estamos perante alternativas que implicam ganhos. É o exemplo que apresentaste, que ganhar R$ 90 certo ou ganhar R$ 100 com uma probabilidade de 90%. Estamos a comparar dois ganhos possíveis. Um ganho que é certo, os R$ 90, e um ganho que é muito provável, mas que não é certo, são os R$ 100 com 90% de probabilidade. Nesse caso, os indivíduos tendem a ser avessos ao risco. Portanto, não gostam do risco e, portanto, preferem os R$ 90 certo. Não querem arriscar, não querem ter 10% de probabilidade de não ganhar, seja o que for. Mas esses mesmos indivíduos, quando colocados perante escolhas que implicam perdas, esses mesmos indivíduos, nós passamos de ser avessos ao risco para ser propensos ao risco. E, portanto, se a escolha for entre perder R$ 90, com certeza, ou perder R$ 100 com uma probabilidade de 90%, e, portanto, não perder, seja o que for, com uma probabilidade de 10%, nesse caso, nós tendemos a ser propensos ao risco. E, portanto, não aceitamos perder R$ 90 com certos, com essa probabilidade de 100%, e arriscamos. Porquê? Porque esses 10% de probabilidade de nada perder são importantes para nós. E, portanto, um dos resultados mais interessantes é que nós, por vezes, somos avessos ao risco, noutras vezes somos propensos ao risco. E, portanto, só esse resultado coloca por terra os modelos, todos os modelos em finanças que muitas vezes presumem que nós somos avessos ao risco em todas as circunstâncias. Não é verdade. Não é verdade. Sim, exatamente. Depois, o modelo também é interessante, isto é um modelo que explica o seguinte, muitas vezes são chamados de efeitos de enquadramento, ou framing effect. Portanto, o mesmo problema apresentado de diferentes formas leva a diferentes escolhas. Isso é muito interessante. Portanto, isso significa que
não interessa apenas a substância das questões que são colocadas, mas a forma como elas são apresentadas. Sim, Claro sim. que quem é da área de marketing já sabe isso há muito tempo, não é? Quem é da área de marketing e lida com os consumidores já sabe isso há muito tempo, mas na área das finanças e na área das escolhas financeiras com risco, é algo relativamente novo. E, portanto, nós podemos apresentar o mesmo problema de diferentes formas e as escolhas vão ser diferentes. Sim, sim. Há um exemplo muito interessante que eu menciono no livro, que tem a ver, curiosamente, com algo que nós estamos a passar, que é uma pandemia asiática. Portanto, é um problema que foi colocado, uma questão que foi colocada pelo Kahneman e pelo Tversky no início dos anos 80, e eles criaram uma pequena história acerca de uma pandemia asiática que vitimava um determinado número de pessoas. E eles perguntavam qual das alternativas de tratamento é que prefere. Prefere um tratamento em que a probabilidade de haver um maior número de mortos é uma probabilidade, portanto não é certo, ou prefere um outro tratamento onde o número de mortos é mais reduzido, mas é um número de mortos certo. E eles colocaram a questão o mesmo problema, considerando taxas de mortalidade e considerando taxas de sobrevivência. E as respostas foram muito diferentes. O mesmo problema, apresentado numa perspectiva negativa, taxas de mortalidade, leva a que as pessoas sejam avessas ao risco. Esse mesmo problema apresentado numa perspectiva mais otimista, é o campo dos ganhos, são taxas de sobrevivência, conduz a escolhas completamente diferentes. E, portanto, isso é também algo que é interessante e que se enquadra muito bem com a teoria da perspectiva. Um outro efeito que eu destacaria na teoria da perspectiva é a aversão a perdas, aquilo que também mencionaste. Sim, Quando sim. nós, quando nós ganhamos 1.000 euros ou 1.000 reais, a satisfação que nós temos quando ganhamos esses 1.000 reais ou 1.000 euros é muito maior, digamos, é menos significativa, diria assim, do que o sofrimento que nós temos quando perdemos esse mesmo montante. Okay? E, portanto, isso faz com que os indivíduos sejam avessos a perdas. Perder Sim. 1.000 reais implica um sofrimento muito maior do que digamos, a satisfação de ganhar esses 1.000 reais. E qual é a implicação disso? A implicação disso é que nós somos avessos a perdas. Por exemplo, é outro exemplo apresentado pelo Kahneman e pelo Tversky. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma aposta deste tipo, imaginem que nós que vamos lançar uma moeda e se tivermos cara, nós ganhamos, vamos dizer, 1.000 reais. E se tivermos coroa, nós perdemos, vamos dizer, 800 reais. Okay? Esse tipo de jogo é um jogo claramente favorável. Assumindo que a moeda é uma moeda que não foi adulterada, portanto, temos 50% de probabilidade de ganhar 1.000 reais e temos 50% de probabilidade de perder 800 reais. Portanto, o resultado esperado deste jogo é positivo. Portanto, os indivíduos, de acordo com as teorias clássicas, deveriam aceitar esse jogo. Mas o que nós vemos é que a grande maioria dos indivíduos não aceitam um jogo como este. Não Porquê? sei. Porque o sofrimento de perder 800 reais é maior do que a satisfação de ganhar 1.000 reais. E, portanto, o que acontece é que, normalmente, para se aceitar um jogo como este, para se aceitar 50% de probabilidade de perder 800 reais, teria que ser oferecido o dobro, com probabilidade de ganho de 50%. Portanto, teria que ser oferecido não 1.000 reais, mas 1.600 reais, ou às vezes até um pouco mais, o dobro dos tais 800 reais. Esse ponto é bem interessante, né? Porque a pesquisa, além de mostrar que a sensibilidade é diferente, ela quantifica, né? Ela coloca que teria que ter aproximadamente duas vezes e meia mais de ganhos, né? Em relação às perdas, para que você tope, né? Correr o risco.
Então, eu acho essa parte muito interessante dessa teoria. E aí o que você estava falando também me veio à mente aqui que não só o ganho e a perda tem essa sensação, né, diferente, mas também o ponto de partida, né? Ou seja, se você se você tem 1 milhão de reais de riqueza e vai ganhar mais 5 mil reais, a percepção é muito diferente de que se você só tinha 5 mil reais. Então, são muitas, né? Análise, e esse é o ponto que eu queria chegar agora, são muitos vieses comportamentais, muitos mapeamentos do comportamento humano, que quanto mais a gente tiver familiaridade, né, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente se informar, só tem coisa boa para a vida aí, né? Não tem muito como a gente continuar errando. A gente, claro, que vai demorar um pouquinho para aprender, mas uma vez que a gente lê, e acho que esse é a principal vantagem das finanças comportamentais. Sempre que a gente lê sobre finanças comportamentais, a gente se enxerga ali, né? A gente se enxerga ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, dessa quantidade, né, de vieses e talvez, se você pudesse falar para a gente, quais são aqueles vieses que estão mais bem mapeados já na pesquisa, né? Ou seja, não, esses aqui tem muita pesquisa e não tem mais muita discussão, ou já está bem discutido. Sim. Há um conjunto grande de vieses que estão bem estabelecidos pelas finanças comportamentais. O mais importante é, acho que, digamos, a alguma distância, o excesso de confiança. O excesso de confiança é um efeito que tem maior poder explicativo sobre as decisões que nós tomamos. O efeito, o excesso de confiança, esse viés que explica o facto, por exemplo, que nós transacionamos demasiado nos mercados financeiros, explica o facto que os preços nos mercados financeiros são demasiado voláteis, explica o facto de que, por exemplo, os gestores de empresas adquirem empresas, quando compram empresas, pagam demasiado por elas. O número de aquisições tende a ser excessivo. Portanto, tem vastas implicações em muitas áreas. Em muitas áreas. Estamos só a falar na área das finanças, porque depois estes conceitos, por exemplo, de excesso de confiança, podem ser aplicados a muitas outras áreas para além das finanças. Há Sim, estudos sim. muito importantes, por exemplo, acerca do papel do excesso de confiança, por exemplo, nos acidentes aéreos, por exemplo, o papel do excesso de confiança, por exemplo, no diagnóstico médico, o papel do excesso de confiança, por exemplo, nas decisões militares. Portanto, nós podemos pegar nestes viés e aplicar a decisões que são tomadas nos mais diversos contextos. Okay? E, portanto, se eu tivesse que escolher um viés como aquele que é mais poderoso em termos de explicação de fenómenos diferentes e em áreas muito diversas, seria o excesso de confiança. Que é aquela ideia de que nós achamos que somos melhor do que de facto somos. Temos uma autoimagem positiva de nós próprios. Claro que nós podemos dizer que isso é algo negativo e que nos pode prejudicar. Eu ainda há pouco disse que podia nos prejudicar porque faz-nos transacionar demasiado nos mercados financeiros. Mas também ao mesmo tempo, temos que perceber que é uma característica humana. É como um pouco aquilo que disseste há pouco. Nós, quando analisamos os mercados financeiros, nós vemos as consequências da nossa humanidade, não é? das características do ser humano. E, na verdade, se o excesso de confiança pode ser negativo, por exemplo, nos mercados financeiros ou para quem está a gerir empresas, se isso é verdade, também é verdade que o excesso de confiança é útil na nossa vida cotidiana. Há estudos que mostram que as pessoas com excesso de confiança, digamos, vamos pôr isto de outra forma, quando as pessoas deixam de ter esse excesso de confiança, isso não é positivo. Por exemplo, um dos sintomas da depressão é precisamente um certo realismo na autoimagem que as pessoas têm de si. Portanto, as pessoas que estão deprimidas perdem esse excesso de confiança. E
e claramente a depressão é uma doença. Portanto, não é bom ter essa perspectiva demasiado realista acerca de nós próprios. Além disso, há estudos que mostram que o excesso de confiança leva, por exemplo, a uma maior satisfação com a própria vida, leva a escolhas mais produtivas no trabalho, em certos contextos. Portanto, tem também consequências positivas. Portanto, esta ideia de que nós cometemos erros e que os vieses são negativos, Sim, sim, sim. também é preciso um pouco desmontar essa ideia, não é? Quer dizer, senão as finanças comportamentais, nessa perspectiva, então seriam apenas uma coleção de erros. E as finanças comportamentais não são isso. As finanças comportamentais procuram usar conceitos da psicologia para entender as decisões dos indivíduos. Em algumas circunstâncias, os vieses são prejudiciais, mas noutras circunstâncias, os vieses são adaptativos, podem ajudar-nos a tomar escolhas, sobretudo quando o contexto é muito complexo. Não é? Quer dizer, é um pouco o exemplo que eu por vezes apresento, que é quando nós temos muitas alternativas de escolha. Portanto, imaginem que nós vamos a um supermercado comprar um iogurte, um shampoo, algo assim. Nós temos muitas escolhas, dezenas de diferentes escolhas. A forma como nós decidimos ajuda-nos a poupar tempo. É verdade que nós não maximizamos, nós não procuramos o melhor iogurte ou o melhor shampoo, mas procuramos ter escolhas que são satisfatórias. Não é? E Isso, isso. isso é bom, é adaptativo, poupa-nos tempo, poupa-nos angústias e, portanto, os vieses, em alguns contextos, até podem ser úteis. Não nas finanças comportamentais. Nas finanças comportamentais, geralmente, os vieses não nos ajudam. Geralmente não nos ajudam. Mas eu diria, se tivesse que destacar um dos vieses, então destacaria o excesso de confiança. Acho que é o mais importante. Eu acho que esse ponto que você, já aqui caminhando para o final, né, a gente vai procurar responder. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui algumas perguntas. Nesses últimos 10 minutos a gente vai procurar responder. Quem quiser também colocar aí mais perguntas. Mas eu acho que esse ponto que você salientou é importante destacar, né? Que, em geral, o ser humano ele toma decisões muito mais pela ótica do satisfatório, né, do que da otimização, né, da maximização. Ou seja, a gente está meio que sempre contrabalanceando os custos e benefícios e ver, bom, essa é uma solução satisfatória. Porque se eu chego lá no supermercado ou na farmácia, onde quer que seja, e eu tenho 30 marcas de shampoo diferentes, se eu for querer maximizar né, a minha utilidade ali e for fazer ter que experimentar, né? Teria que experimentar todos os shampoos, teria que fazer não dá, né? Bom, eu vou levar um aqui que eu conheço, que alguém recomendou e se me satisfaz essa solução, tá bom, né? Tá bom. Porque, e aí entrando um pouquinho no campo da psicologia, existem custos, né, cognitivos, né? Não só os custos emocionais, mas existem limitações, né, cognitivas, limitações de cálculo, limitações de análise, limitações de tempo e de energia mesmo, né? A gente se esgota em termos de energia psíquica se for ficar analisando todas as decisões que você tem que tomar ao longo do dia em pormenores, né? For fazer uma planilha para decidir tudo que eu for ter que decidir ao longo do dia, eu não vivo. Então, tem uma frase eu não me lembro exatamente agora, de um pesquisador que falou que a maneira mais racional de a gente ser racional é não sermos racionais, né? Ou seja, então, é importante ressaltar isso e ressaltar também o que você mencionou, que os vieses não necessariamente são ruins porque fogem ao modelo racional. Porque quando você pensa assim, você está pensando que o modelo racional é que é o bom, né? Mas quem disse que o modelo racional é o bom? Você tem, como você mencionou muito bem, o excesso de otimismo, que é um viés que é praticamente evolutivo, né? Uma coisa biológica, né? Provavelmente, né? Provavelmente a gente está aqui, os que estão aqui, os genes que estão aqui, foi porque aqueles lá atrás foram mais confiantes, né? Ou excesso de autoconfiança em dar o primeiro passo, né? Em se virar. E não tem muito que... Como é que eu vou fundamentar isso, né? Na pré-história, né? Não tem como fundamentar, é uma coisa muito instintiva.
Então, a intuição, o instinto não necessariamente são ruins, né? Eu concordo com isso e nós temos algumas indicações de que isso é assim. Há estudos interessantes, por exemplo, com animais, e que se concluem que, por exemplo, com macacos, que também têm aversão a perdas como nós, eles seguem a teoria da perspectiva como nós. Portanto, isso indica que esses vieses vêm do nosso passado evolutivo. E, de facto, se nós somos assim hoje, nós somos os sobreviventes, não é? Somos os Sim, sobreviventes. sim. Portanto, isso significa que esses vieses foram úteis, muito úteis ao longo da nossa evolução. A questão é que os mercados financeiros ou a empresa são invenções muito recentes em termos evolutivos. Não é? Quer dizer, têm algumas centenas de anos, no caso dos mercados financeiros. E, portanto, nós não temos cérebros preparados ou adaptados a lidar com essas realidades. E por isso é que nessas realidades nós cometemos erros, é verdade. Mas isso Exatamente. que disseste também suscita um outro ponto que é interessante, que tem a ver com a própria evolução das finanças. É importante perceber que as finanças comportamentais, se nós olharmos para a evolução da economia e das finanças, as finanças comportamentais são algo que surge naturalmente. No início das finanças, as finanças eram muito simplificadoras. Quer dizer, nós presumíamos que a competição que existia no mercado era uma competição perfeita, que a informação que estava ao dispor de todos os agentes era uma informação perfeita, que os agentes não tinham os tais limites de memória, de análise e de tempo. E ao longo do tempo nós fomos flexibilizando esses pressupostos, fomos aproximando a economia e as finanças da realidade. E, portanto, começamos por assumir que pode não existir competição perfeita nos mercados, existem monopólios, existem oligopólios. Depois também começamos a presumir que a informação pode não ser perfeita, pode ser uma informação incompleta, pode ser uma informação assimétrica. E mais recentemente, nós começamos a perceber e a flexibilizar o pressuposto da racionalidade completa. Portanto, as finanças comportamentais vêm, digamos, Sim, sim. vêm de outras evoluções que procuram aproximar as ciências económicas da realidade. Portanto, não são algo estranho. Na verdade, se nós olharmos nesta perspectiva, digamos, é um passo natural da evolução da ciência Sim, económica. sim. Júlio, eu vou ler uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou ler quantas eu conseguir, mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é a seguinte, é do Adriano Craveiro, e eu vou já dizer qual é o perfil dele, porque é interessante a pergunta que ele faz. Ele fala aqui, qual é a validade dos estudos fundamentalistas e a análise técnica dos mercados de risco? Seriam desconsiderados na ótica, né, das finanças comportamentais? E eu digo que a pergunta dele é interessante nesse caso aqui, porque eu conheço o doutor Adriano, ele é médico. Então, Uhum. repara, tá no fórum certo aqui, né, da interdisciplinaridade, né? Ele é Exato. médico, tem interesse em finanças, ou tem pelo menos curiosidade, mas a pergunta dele é de quem entende alguma coisa, né, Júlio? Sim, sim. É uma pergunta muito importante. E, portanto, ao fim e ao cabo, qual é a melhor estratégia dentro destas duas escolas muito bem definidas, a escola fundamentalista e a escola da análise técnica, qual seria a melhor, ou qual é aquela que tem mais bases, maior sustentação nos estudos que nós temos? Em relação à análise técnica, existe uma grande polémica ainda, existe um grande debate ainda nas finanças. A opinião maioritária é de que, de que a análise técnica, a utilidade da análise técnica depende muito da fase do mercado. Depende muito da fase do mercado. Portanto, se nós estamos num mercado com tendências muito bem definidas, a análise técnica pode ser útil, pode dar indicações para que um investidor saia do mercado antes de uma fase negativa do mercado. E, portanto, há alguns estudos que indicam isso, que a análise técnica pode ter alguma utilidade.
mas a maioria dos estudos inclina-se para o negativo, para dizer que a análise técnica, na maioria dos casos, não é útil. Mas, como eu digo, há um grande debate. Eu próprio, quer dizer, não tenho uma opinião muito para um lado ou para o outro, porque conheço estudos que têm conclusões contraditórias. É verdade que existem muitos estudos que mostram que a análise técnica é, porventura, a principal ferramenta dos investidores, mas como eu digo, há ainda polémica, há ainda debate acerca da utilidade da análise técnica. Eu diria que, em algumas circunstâncias, sim, nós temos estudos que indicam que sim, que pode ser útil, mas tem com reservas, com reservas. Ainda é algo que está a ser, algo que está a ser debatido. No que diz respeito à análise fundamental, aí a evidência é muito mais forte. E a evidência indica que sim, que a análise fundamental é útil. É útil. É útil por causa de alguns dos vieses que eu menciono no livro. A análise fundamental é útil neste sentido. Estratégias que passem por escolher ações que têm preços baixos face a indicadores, por exemplo, contabilísticos, essa estratégia, existem muitos estudos que mostram que é uma estratégia que é vantajosa para os investidores. Okay? E, portanto, chama-se muitas vezes esse tipo de estratégias de valor. Não é? Procurar ações que têm um preço baixo em comparação, por exemplo, com os resultados da empresa, ou em comparação com as vendas da empresa, ou em comparação com o cash flow produzido pela empresa. Esse tipo de estratégias normalmente são estratégias que têm bons resultados. E, portanto, sumariando a minha resposta, diria, em relação à análise técnica, há debate, há argumentos a favor e contra. Em relação à análise fundamental, a evidência é muito forte, é quase unânime que são estratégias que são úteis para os investidores. Entendi. Só para quem não é muito da área, né, a análise técnica seria aquela análise mais gráfica, né, de curtíssimo prazo, de como que as ações se comportam ali, no valor dela, o retorno dela, diz até no intraday, né, dentro de um mesmo dia, então tentando explorar aí possíveis ganhos no curtíssimo prazo. E a análise fundamentalista, como o professor Júlio falou, e o próprio termo sugere, é baseado nos fundamentos da empresa, né, ou seja, nos ganhos, no fluxo de caixa projetado no longo prazo, para frente. Então, tem toda uma questão aí de matemática financeira envolvida. E aí, esse exemplo que você deu das ações, né, de baixo valor, ou de valor, na verdade, né, de preço, muitas vezes são ações que só são de pequeno preço ou de valor porque as pessoas não conhecem, né? É mais um viés aí, né? As pessoas não conhecem a ação, então não compram. Não conhecem a empresa, né? Não tem familiaridade com a empresa, não tem intimidade, vamos dizer assim, com a marca da empresa. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, professor? Então, faltam... aqui o Instagram está me dizendo que faltam 1 minuto e 48 segundos. Eu vou arriscar aqui com uma pergunta. Se você puder dar a sua opinião, a Mônica Pinhanes, que trabalhou comigo lá na Fundação Getúlio Vargas, né, professora, doutora no MIT, pelo MIT. Não sei se travou aqui a conexão. Parece. Oi. Mas está me ouvindo? Então, a pergunta da Mônica, a professora Mônica, é o seguinte: eu sei que ela tem uma pegada social muito forte, como que a perspectiva comportamental pode influenciar, né, ou influencia ou afeta o capitalismo? Já tem exemplos estudados, modelados, ou seja, esse estudo, falta 1 minuto, tá, Júlio? Esse estudo ele pode influenciar de alguma maneira assim, a visão do sistema? Pode, sem dúvida. Eu recomendo, assim, só tenho 1 minuto, recomendaria um livro do Robert Shiller e do Akerlof, que é um livro, 2 prémios Nobel da Economia, chamado Fishing for Food. Acho que existe tradução em português, não sei como é que seria a tradução. E eles mostram que sim, que tem tradução para o capitalismo, no sentido em que
Se, por exemplo, se os gestores conhecem os viés dos consumidores, eles vão tentar explorar esses viés em seu Sim. benefício, em benefício das próprias empresas, claro, e em prejuízo dos consumidores. E, portanto, Tá, tem implicações, claramente. Nós tá vemos bom. isso em muitas áreas. Júlio, muito obrigado. 10 segundos para você se despedir. Ok. 10 segundos, então, é só